Venenosa. Pessoal, estamos de volta. Queria só ter uma ideia se está tudo legal aí, se você está me ouvindo bem, se você está vendo a tela. Tudo legal. Ô, garoto, então vamos começar. Estava pensando aqui, para o aluno de um Master Médio não mudou muita coisa não, né? Porque você ficava já confinado até às 7 da noite, não é? Certo? Você estava em regime semi-aberto, né? Ia dormir em casa, agora você está em regime fechado, fica em casa direto. Então, mais uma vantagem nossa aí em relação aos nossos concorrentes. E essa tecnologia está fazendo a gente se virar aqui, viu? O Euripides, por exemplo, gravou a aula dele no Nokia que ele tem, né? E perguntou se podia mandar as aulas via fax. O Luciano está perdendo os cabelos com esse negócio de tecnologia. Então, estão, assim, procurando plataforma nova, jeito novo de fazer as coisas. Mas está legal, viu? Porque a gente tá se tornando, assim, melhores profissionais. Deixa eu ver se... Opa, já temos quase todo mundo na sala aqui. Você viu que eu voltei com a tela de álcool, né? Você deve falar assim, vai falar tudo de novo? Não, eu só vou colocar a tela aqui porque álcool, enol e fenol, os três possuem hidroxila, para fazer uma comparação rapidinha. Então, ó, álcool é quando a hidroxila está ligada num carbono saturado, beleza? Aí, ó, exemplo, OH ligado no carbono saturado. Isso aqui é um álcool. Enol, para você ter um enol, você precisa ter o OH ligado num carbono insaturado com dupla. Ok? Então, álcool, OH ligado em carbono saturado, enol ligado em carbono insaturado. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a função fenol. Fenol também tem hidroxila, mas a condição para ser um fenol é que essa hidroxila, que esse grupo OH, esteja ligado diretamente ao anel benzênico. Tá bom? Se você tiver hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, você vai ter um fenol. Certinho? Cuidado, que isso aqui é um peguinha. Ó, hexágono com bola no meio é o benzeno. Essa bola aqui é a ressonância, né, das ligações π. Se a hidroxila estiver ligada diretamente ao anel benzênico, é fenol. Mas cuidado, ó, aqui é um hexágono, mas não tem a bola no meio. Isso aqui não é o fenol, isso aqui é o ciclo hexano. Então aqui eu teria a hidroxila ligada num carbono saturado. Então isso aqui é um álcool. Beleza? Então fenol, a hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel benzênico. Caso contrário, você não vai ter fenol. Joia? Como é que você faz para dar nome em um fenol? Você coloca a palavra hidroxi e depois coloca o nome do hidrocarboneto aromático. Hidroxi mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Só para dar uma voltadinha aqui, ó. Aqui eu tenho benzeno, não é? Certo? Então o nome vai ser hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. O hidroxibenzeno é o fenol mais simples que tem na química. Então ele recebe também o nome comercial de fenol, tá? Então, nome oficial, hidroxibenzeno. A que função ele pertence? Fenol. Qual é o nome comercial dele? Fenol. Esse outro daqui, ó, é um álcool, vai ser o ciclohexanol, né? É um álcool, não é um fenol, é um ciclohexanol. Aqui nós temos um fenol, o nome dele comercial é fenol, o nome oficial hidroxibenzeno.
Certinho? Aqui, novamente, nós temos o fenol, ó, hidroxibenzeno ou fenol. Eu coloquei esse daqui, que tem esse nome aqui, que você não precisa decorar, o catecol, não precisa decorar isso daqui. Eu coloquei para a gente fazer a nomenclatura oficial. Ó, as hidroxilas estão em carbonos vizinhos, 1, 2. Então, você vai dizer assim, ó, 1,2 dihidroxibenzeno, certo? 1,2 dihidroxibenzeno, ok? Quando no benzeno tem 2 ligantes, a gente já comentou que você pode usar prefixos. Se a posição relativa for 1, 2, você usa orto. Se for 1, 3, você usa meta. Se for 1, 4, você usa para. Nesse caso aqui, ó, é posição relativa 1, 2. Então, você diz 1,2 dihidroxibenzeno ou você diz ortodihidroxibenzeno. Tá bom? Aí fica a seu critério. Esse nome comercial, eu repito, não precisa decorar. Esse tem que decorar, tá? O fenol tem que saber. Agora, catecol, isso eles dão nas provas. Aqui, eu tenho um exemplo interessantíssimo. Ó, eu tenho OH ligado diretamente no neobenzênico, portanto, isso aqui é um fenol. Moçada, a posição relativa aqui, ó, é 1, 2. Então, eu posso usar o prefixo orto. Então, vai ficar assim, ó, orto, metil, hidroxibenzeno. Só que o hidroxibenzeno é o fenol. Tinha te mostrado ali atrás. Então, você pode dizer ortometilfenol. Tá? Detalhe, os compostos, os fenóis que tem uma hidroxila e um CH3, uma hidroxila, um CH3, é chamado de cresol. Então, aqui eu teria o ortocresol ou cresol. Também poderia usar, né, essa nomenclatura, ortocresol. Quando vai ser cresol? Quando tiver um OH e um CH3 junto. Tá? Aqui outro cresol, ó, OH e CH3, aqui é um outro cresol. Só que a posição aqui é 1, 3, então aqui eu teria um metacresol ou meta-metilfenol, tá? Ou ainda meta-hidroximetilbenzeno. E aqui, pessoal, eu coloquei para você lembrar que quando eu coloco esse tracinho aqui, ó, é um CH3, tá? O CH3, nessa linguagem de risco aqui, de linha, a gente coloca essa representação. Então, aqui eu teria 1, 4, aqui é o para. Então, você pode falar para metilfenol ou para cresol, também dá certo. Então, 1, 2 é orto, 1, 3 é meta, 1, 4 é para. Beleza? Outro exemplo. Aqui eu tenho 3 ligantes do benzeno. Então, eu não vou poder usar aqui o orto, meta ou para. Orto, meta e para só quando tem 2 ligantes. Aqui eu vou ter que enumerar. O que a gente aprendeu? O grupo funcional prevalece na enumeração. Então, a hidroxila ela vai ter que ser o carbono 1. Agora, eu vou ter que escolher um sentido para os radicais ficarem no menores carbonos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu seguir no sentido anti-horário, vai ficar 1, 2, 3. No sentido horário, 1, 2, 3 também. Só que é o seguinte, ó, a direita é o metil. À esquerda, CH3, aqui tem um CH2. Esse aqui é o etil. Como eles estão equidistantes, eu vou pela ordem alfabética. Eu vou deixar o etil no menor carbono possível. Então, a enumeração vai ser 1, sentido anti-horário. 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar assim, ó. 3 etil, 5 metil, fenol. Tá? 3 etil, 5 metilfenol. Poderia ser assim também, ó. 3 etil, 5 metil, hidroxibenzeno. O hidroxibenzeno é o fenol. Não precisa falar 1 hidroxibenzeno, porque sempre a hidroxila no fenol vai estar no carbono 1. Ok? Então tá aí mais um exemplo, um pouquinho mais ramificado agora, mas fácil de fazer também. Ok? Pessoal, isso daqui, ó, sem essa hidroxila aqui, nós teríamos o naftaleno, né? O naftaleno é composto aromático. Então, se tiver uma hidroxila ligada no naftaleno, como está ligado diretamente ao neobenzênico, você vai ter um fenol. Então, esse composto aqui também pertence à função fenol. Agora, um detalhezinho, ó. Quando eu tenho o naftaleno, esse carbono que tem a hidroxila, ou esse daqui, ou aqui embaixo, é chamado de carbono 1, ou carbono alfa.
Então, se a hidroxila estiver aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, é o mesmo composto. Está na posição alfa. Agora, se estiver nos lados, aqui, ou do lado de cá, você vai ter a posição beta, carbono 2 ou carbono beta. No meu exemplo aqui, a hidroxila está no carbono 1, no carbono alfa. Então, o nome vai ser 1-naftol. Tá certo? Pode ser também 1-hidroxinaftaleno ou 1-naftol. Se você quiser usar prefixo, pode. A posição 1 é a posição alfa. Então, você pode falar também alfa-naftol ou alfa-hidroxinaftaleno, porque a hidroxila está ligada no naftaleno. Beleza? Então, eu coloquei esse exemplo aqui. Não é muito comum aparecer assim com o naftaleno, aparece mais com o benzeno. Mas é legal você saber para na hora lá não ficar com dúvidas, né? Ok? Galera, propriedades físicas de fenol. Isso daqui também é uma coisa interessante, você tem que saber legalzinho. Bom, quando você tem anel benzênico, você lembra que a ressonância, ela deixa o composto mais estável. Como os fenóis têm o anel benzênico, tem ressonância, os fenóis são compostos estáveis. Beleza? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Algum cara legal deixou a buzina ligada lá, deve ser o alarme, tá? Agora parou. Agora voltou. Então, ó, no fenol, como a gente tem ressonância, você tem compostos estáveis. Fenóis são compostos estáveis. Eles são solúveis em água, dependendo da cadeia carbônica. É o seguinte, ó, a hidroxila do fenol, a gente já aprendeu, ela é polar. Toda a cadeia carbônica é polar. Então, o fenol tem uma parte polar e uma parte apolar. Portanto, eles são relativamente solúveis em água. Só que se eu começar a colocar aqui, ó, muitos radicais, por exemplo, CH3, CH3, se eu aumentar demais a cadeia carbônica, a solubilidade dele começa a diminuir. Tá legal? Então, dependendo dos substituintes, dos ligantes que você coloca, você pode ter uma diminuição da solubilidade. Lembrando que, quando a gente aumenta a cadeia carbônica, aumenta a massa, ponto de fusão e ponto de ebulição aumentam, ok? Mas a solubilidade em água diminui, porque aumentar a cadeia carbônica significa aumentar a parte apolar do composto. Isso daqui é muito importante. Ó, fenol tem caráter ácido, certo? Eles são menos voláteis que os hidrocarbonetos de origem. É lógico, né? Hidrocarboneto é apolar. São as forças de Van der Waals, que são fracas. Fenóis têm ligação de hidrogênio, porque tem H ligado em O, H ligado em FON, nós temos as ligações de hidrogênio, coisa que a gente vai estudar ainda. Então, como o fenol faz ligação de hidrogênio, eles são menos voláteis que os hidrocarbonetos. Daqui a pouquinho a gente vai comparar e você vai perceber isso daí. E um detalhe, eles possuem atividade antioxidantes, fungicida e bactericida. Então, em alguns remédios, por exemplo, a gente costuma usar fenol. Tá legal? Pessoal, aqui embaixo, eu acho que você consegue visualizar. Se você não conseguir, eu vou ler para você. Ele está comparando o benzeno e o fenol. Benzeno é hidrocarboneto. Tá? Todo hidrocarboneto é apolar. O fenol é o hidroxibenzeno. Ele tem um grupo funcional hidroxila que é polar. Então, nós temos aqui um composto apolar, que é o benzeno, e o fenol que tem uma certa polaridade. Olha o ponto de ebulição. O benzeno tem ponto de ebulição 80 graus Celsius e o fenol 182 graus Celsius. Por que se explica esse aumento muito grande no ponto de ebulição? As ligações de hidrogênio. Como você tem a polaridade da hidroxila, as moléculas de fenóis, elas vão fazer entre si ligações de hidrogênio e essas interações de hidrogênio são mais fortes do que as forças de Van der Waals que você tem nos hidrocarbonetos, por exemplo, no benzeno. Ok? Por isso que nesse caso aqui o fenol tem um ponto de ebulição muito maior que o benzeno. Solubilidade em água. Olha só que disparate também. Ó. O benzeno, a gente consegue dissolver 0,8 gramas por cada litro de água. Já o fenol, eu consigo dissolver 84 gramas dele por cada litro de água. O que se explica esse aumento também na solubilidade do fenol em relação ao benzeno? Por causa da polaridade. Como a molécula tem essa polaridade, semelhante dissolve semelhante, então o fenol vai ser mais solúvel em água do que os hidrocarbonetos em geral, por exemplo, o benzeno.
beleza? Lembrando que benzeno é hidrocarboneto. Entre moléculas de hidrocarboneto que são apolares, a gente sempre tem as forças de Van der Waals. E isso a gente vai estudar em sala ainda, ok? Fenol, ele tem OH, aqui ó, tem H ligado em O. Quando tem H ligado ou em flúor ou em O ou em N, né? A gente tem as ligações de hidrogênio. Tudo bem? Quando você analisa a estrutura, você já começa a imaginar sobre as propriedades, tá? Por que ele é um composto estável? Por causa da ressonância. Por que ele é solúvel em água? Porque ele tem uma parte polar na sua estrutura. Ok? Esse hidrogênio aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele pode ionizar. Quando você coloca em água, ele sai. Então, os fenóis, eles têm caráter ácido. É um caráter ácido fraco, viu? Mas ele tem caráter ácido. O fenol tem caráter ácido. Você lembra aquela hidroxila do álcool e do enol? Aqueles Hs lá da hidroxila, eles não ionizam. Então, tanto o álcool quanto o enol, eles são neutros, não tem caráter ácido. Agora, o H da hidroxila do fenol pode ionizar em água, certo? Ioniza em água. Então, o fenol tem caráter ácido. Isso é uma coisa muito cobrada em provas também. Inclusive, eu até coloquei aqui, para deixar bem claro esse caráter ácido dos fenóis. Lembrando que o caráter ácido é um caráter ácido leve, tem caráter ácido fraco, mas tem caráter ácido. O hidrogênio da hidroxila nos fenóis, quando você coloca em água, eles viram, o H sai e vai virar o hidrônio. Vai reagir com a água, o H sai e forma o hidrônio, o H3 ou mais. Como esse H da hidroxila ionizou, você diz, né, que os fenóis, ele está dando exemplo aqui do hidroxibenzeno ou do benzenol, você diz que ele tem caráter ácido. Então, promete para mim, álcool não tem caráter ácido, enol não tem caráter ácido, fenol tem caráter ácido. É um caráter ácido acentuado de fenol? Não, é um caráter ácido fraco. Se você comparar, por exemplo, o caráter ácido de um fenol e de um ácido carboxílico, o ácido carboxílico vai ganhar. Mas fenol, você tem que saber, tem caráter ácido. Moçada, se fenol tem caráter ácido, é óbvio que fenol reage com base, tá? Então, eu vou pegar o fenol, né, o benzenol, ou hidroxibenzeno, e vou reagir com uma base. O que vai acontecer? O hidrogênio da hidroxila do fenol, que é ionizável, vai se juntar com a hidroxila da base para formar água. Aí sai o H, entra o Na no lugar do H. Aqui eu tenho o oxigênio com carga negativa e o sódio com carga positiva. Portanto, aqui ó, nós temos uma ligação iônica, beleza? Aqui nós temos o fenol, o hidróxido de sódio, né, a soda cáustica, e o sal produzido, fenol, fenóxido de sódio, ou fenolato de sódio. Fenolato de sódio é mais usado, porque sal normalmente termina em ato, né? Então é o fenolato de sódio, ok? Se você tivesse aqui um álcool e tivesse reagindo com uma base, não haveria reação, porque álcool não tem caráter ácido. Mas fenol, quando você coloca em água, você vai perceber que ele tem um caráter ácido. Então, fenol em água ou junto com a base vai ter uma reação química. Gente, tranquilo até agora? Ó, eu tenho mais uns 4 minutinhos aqui, segundo o meu programa. Eu queria passar para você, assim, do que eu falei hoje, eu queria reforçar esses itens aqui, ó. Tá acabando já, fica tranquilo. Daqui a pouquinho você volta a estudar outra coisa, tá? Ó, propriedades físicas de álcoois. Acabou essa aula aqui, eu já vou mandar para você esses slides e o vídeo, tá? Mas assim, ó, só para dar uma reforçada até que me restam esses 4 minutinhos. Propriedades de álcoois. Eles são incolores, são solúveis em água. Eles têm ponto de ebulição mais elevado que hidrocarboneto. Eu estou falando de álcool agora, eu voltei um pouquinho o slide, tá? Certo? Eles têm ponto de ebulição maiores que hidrocarbonetos, porque como tem hidroxila, álcool faz ligação de hidrogênio e hidrocarboneto é apolar. Hidrocarboneto são as forças de Van der Waals. Certinho? Entendeu? E outra coisa interessante, ó, isso daqui também é uma coisa
que você tem que saber bem legal, porque aparece bastante em provas e na apostila com certeza vai ter exercícios. No álcool, a hidroxila é polar e a cadeia carbônica é polar. Toda a cadeia carbônica é apolar, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu aumento a cadeia carbônica de um álcool, eu estou aumentando a parte apolar dele. Então, a solubilidade em água diminui. Álcool pequeno tem solubilidade grande em água. Quando a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade vai diminuindo. Pela quarta vez, só hoje eu estou te falando. Quando eu aumento a cadeia carbônica, eu aumento a coisa apolar. Então, diminui a solubilidade. Só que quando eu aumento a cadeia carbônica, eu estou aumentando a massa do composto. Aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles aumentam. Tá bom? Então, tá aí. E a outra tela que eu queria colocar para você aqui é a propriedades físicas dos fenóis. Eles são solúveis em água por causa da polaridade, tá ok? Eles têm caráter ácido, e quando você compara com os hidrocarbonetos, eles vão ter maiores pontos de fusão e ebulição, certinho? E uma outra tela, a última, pessoal, uma outra tela que eu queria mostrar para você, é essa daqui, ó, que são as propriedades físicas, olha aqui, ó, dos hidrocarbonetos. Porque em vestibulares, essas propriedades caem bastante. Tá? Embora a gente não vai ter, por enquanto, a priori, né, o vestibular da UFO, lá todo ano eles costumam colocar essas propriedades aqui. Então, vamos dar uma passada rapidinho aqui nas propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto é apolar. Se você sair daqui hoje sabendo que todo hidrocarboneto é apolar, já valeu a pena você estar aqui nessa aula. Tá certo? Você pensou duas vezes se iria acordar hoje 8 horas para assistir essa aula ou não, né? Só de saber isso já valeu a pena você ter acordado. Ó, hidrocarboneto, todos eles são apolares. Quando a gente aumenta a cadeia carbônica de um hidrocarboneto, aumenta a massa dele. Aumentando a massa, vai aumentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Para hidrocarbonetos, se você tem de 1 até 4 carbonos, você tem gases. Por exemplo, ó, metano, etano, propano e butano, eles são gases, certo? De 5 a 17 carbonos no hidrocarboneto, ele vai estar no estado líquido. E acima de 18 carbonos, né, ele vai estar no estado sólido. Pessoal, importante, todo hidrocarboneto é apolar. Então, eles são insolúveis em água, tá? São menos densos que a água. Você vai lembrar, quando jogou petróleo no mar, ele ficou em cima. Por quê? Porque hidrocarboneto é menos denso que a água. Tá? E a grande aplicação de hidrocarboneto são os combustíveis. Por exemplo, o metano, CH4, é o gás natural veicular, o GNV. E uma mistura de propano com butano, hidrocarboneto também, é o gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, os hidrocarbonetos são usados principalmente como combustíveis. A gasolina também, combustível, é uma mistura de hidrocarbonetos. Na gasolina, a gente vai ver na segunda-feira, é uma mistura de N-heptano e o isooctano. Quando eu estiver falando isso na segunda-feira, eu vou dizer para você que o isooctano é o melhor componente da gasolina em relação ao N-heptano. Gente, inclusive, olha ele aqui, ó. Vamos fazer a nomenclatura oficial rápida desse composto. Tem um minutinho só, eu estou esperando terminar, né, para sair do ar. Ó, eu vou fazer a nomenclatura. Eu tenho uma concentração de radicais mais à esquerda. Então, eu vou começar a enumerar a partir da esquerda. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar assim, ó, 2,2,4 trimetilpentano. Esse composto aqui, o 2,2,4 trimetilpentano, é conhecido como isooctano. E ele é o principal componente da gasolina. Tá certo? Daqui a pouquinho eles vão me desligar, viu? A gente vai aprender na segunda-feira que quanto maior a porcentagem de isooctano na gasolina, melhor a qualidade dela. Então, por exemplo, você tem uma gasolina de octanagem 80, significa que ela se comporta como se tivesse 80% de isooctano e 20% de N-heptano. Tá legal? Pessoal, muito obrigado por assistir a aula. A gente está terminando, viu? Tá? Na segunda-feira, eu passo depois